Lá na nossa sala do Google Classroom, no mural, na aula 1, eu coloquei um link do Workbench. É uma ferramenta, é um SGDB, um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, ele é um dos SGDBs, né, disponíveis gratuitamente, que podem ser usados para fazer essa atividade. Mas se você tiver em mente usar um outro, como por exemplo esse daqui, ó, MySQL, PHP, MySQL. Ele tem uma interface web e também é possível gerenciar a base de dados por meio dele. Então é uma questão assim de escolha, né? Vocês podem usar um ou outro. Então eu tenho aqui uma descrição da atividade e eu vou considerar essa descrição junto com vocês, o passo a passo aqui para a gente fazer um sisteminha. E eu vou disponibilizar como material para vocês, além dessa gravação, eu tenho aqui um arquivo TXT que eu chamei de script, onde tem vários trechos de código que a gente vai precisar inserir dentro do projeto. Então, esses trechos de código que está aqui dentro desse TXT, ele também está presente dentro dentro desse dentro dessa descrição da atividade também está presente os códigos, né? Só que tem a questão da formatação. Então, se copiar daqui esses códigos, pode ser que venha alguma formatação na hora de colar e que dê problema para rodar o projeto. Então, por isso que tem esse arquivo, scripts.txt, e aqui está a descrição da atividade para ser feita. A descrição do arquivo, da descrição da atividade, ele se chama Prática de Desenvolvimento de uma Aplicação Desktop em JSE. JSE a gente viu que são aplicações para rodar em desktop, tem o JME, que são aplicações para rodar em dispositivo mobile, né? Móveis, que daí no caso se encaixaria o Android Studio, usando Java. E tem o JEE, que são aplicações que rodam na web. Então, na linguagem 2, a gente trabalha desktop. Atualmente, como que está isso? Na linguagem 3, trabalha com PHP. E na linguagem 4, aí trabalha com Java Web e tem uma outra disciplina, que, se eu não me engano é eletiva, que vocês vão escolher, que é desenvolvimento mobile. Você trabalharia com o Android Studio para desenvolver aplicativos para rodar em Android, né? Sistema operacional Android. Para rodar aplicativos na arquitetura da Apple, né? Então aí já tem que ser uma outra IDE. E fora esses dois arquivos que eu vou carregar depois, junto com essa gravação, tem esse outro arquivo que é o MySQL Conector Java 5.1.47. Nós vimos na penúltima aula com relação à conexão da nossa aplicação com o banco de dados, então precisava ter um conector. Então o conector eu já fiz o download e vou estar passando para vocês também esse conector. Aqui na nossa descrição da atividade, que eu tenho o arquivo aberto,
fala do objetivo inicialmente, ó, é mostrar conceitos práticos utilizados no desenvolvimento de uma aplicação desktop em JSE. Esta aplicação, em particular, irá cadastrar dados em um formulário de entrada. Com isso, vamos aprender a usar os packages, pacotes. Também a persistência com o JDBC. Quando a gente fala persistência, é a gente tirar os dados que estão na memória do computador e gravá-los em uma base de dados. Isso se chama persistência. A gente vai ver alguma coisinha sobre padrões de projeto. Existe disciplinas, né, sobre padrões de projetos que envolve a arquitetura do desenvolvimento do software. É a forma como nós organizamos os elementos dentro do projeto, para não ficar tudo bagunçado, né? Tudo junto. A gente faz uma organização. Então, para organizar isso, dentro desse estudo de padrão de projeto, a gente cria dois pacotes. Um pacote de conexão com o banco e outro pacote de execução das nossas SQL, que a gente vai querer durante a execução do programa. Então, a gente vai ver uma introdução à arquitetura, que é um padrão, né, de projeto, que é o mais difundido hoje, que é a arquitetura Model View Control, abreviada como MVC, Modelo, Visão, Controle. Então, essa aplicação, ela vai ter o front-end, que vai ser o View, e ela vai ter o back-end, que vai ter lá o nosso controller e as nossas entidades, né? As nossas classes. A ideia é a que nós já vem utilizando, né? É o NetBeans e o banco de dados. Aqui nós temos o MySQL. Então, a atividade propositalmente não utiliza framework para o desenvolvimento MVC. Por exemplo, lá em Java 4, em linguagem de programação 4, para a web a gente usa o Spring Boot. Ele é uma tecnologia Java que está substituindo o Struts e ele tem esse padrão MVC dentro dele. Então, o framework é uma ferramenta que nos auxilia nesse desenvolvimento padronizado do software. Então, ele nos ajuda nesse sentido. Ele tem vários recursos. O framework é uma caixa de ferramentas, então ele tem muitos recursos lá dentro que automatiza o processo de desenvolvimento dentro do padrão ou da padronização ideal para ele. Um outro framework, além do Spring Boot, é o Hibernate. Através do Hibernate, a gente poderia criar as tabelas, os campos, as chaves primárias, as chaves secundárias. A gente poderia criar isso tudo dentro de uma classe Java, sem que a gente executasse dentro do nosso SGDB, no caso o Workbench. Então, ele é um framework para nós manipularmos o banco de dados. E a gente consegue fazer essa manipulação. Eu não estou falando só de consulta, SQL, de mandar gravar, de mandar listar essas coisas. Eu estou falando de criar mesmo campos, criar chaves, né? O Hibernate ele nos possibilita isso. Tudo através da IDE, por exemplo, do NetBeans. Então, o objetivo, por não utilizar o framework, e assim, se nós fôssemos utilizar o framework, teria que ter uma aula
Aliás, teria que ter umas 3, 4 aulas para cada uma dessas ferramentas. Então, assim, o framework, ele vem auxiliar o desenvolvimento? Ele vem. Mas é fácil mexer com ele? Também não é fácil, né? Tem a sintaxe própria que a gente precisa utilizar, né? Tem a forma de organizar essa sintaxe e assim por diante. Então, o objetivo é forçar o entendimento de como que funciona por trás dos bastidores. Então, esse framework, né, ele traz as coisas prontas, mas dentro deles, eles têm, então, esse bastidor, que é o que o código proposto hoje vai fazer. Então, se familiarizar com os conceitos de utilização da linguagem. Considerações aqui, o JDK e o JRE, né, é uma das primeiras coisas da nossa disciplina que foi pedido para que vocês instalassem para poder rodar os exemplos, né? Então, o que precisa? Precisa ter o banco de dados, o SQL Server, precisa ter o NetBeans instalado. E foi aqui de maneira, digamos, mais didática, né? Enumerado 10 passos para se criar essa aplicação. Então, nós temos aqui a criação da base de dados. Professor, o senhor não está compartilhando a tela, não, né? Sério que, poxa vida. É que, Eu assim, tava achando que tava falando mesmo, ó. aí, eu não tô vendo nada aqui. Falei, ué? Não, então, eu pensei que tava, mas ainda bem que você me, me falou aí. Então, eu estou considerando a descrição da atividade de hoje. Ela está toda dentro de um formulário que eu vou enviar para vocês, junto com a gravação da aula. Prática de desenvolvimento de uma aplicação desktop. Aqui eu vou mandar o arquivo TXT que vai ter todos os scripts, né, que é o código. Eu tirei daqui dessa descrição os códigos, porque se você copiar vindo com a formatação, pode ser que dê problema, né, não rode. E eu tenho aqui esse conector Java, que ele vai fazer a conexão da aplicação com a base de dados que irá ser criada. Então, eu parei aqui, ó, 10 passos, ó, que foram criados para que nós possamos criar essa aplicação. Então, o primeiro passo é criar a base de dados, depois o projeto, os pacotes Factory, modelo, DAO e GUI. Aí depois criar os eventos, ó, de sair, limpar e o evento de cadastrar. O que é evento, né? A gente vai dar uma ação para um botão, né? Ao clicar no botão, isso é um evento. Dispare tal coisa, execute tal coisa. Então, isso é evento. E o evento aqui, ó, consulta através do console do MySQL Server. Então, o primeiro passo, o banco de dados. Ó. Abra a console do MySQL Server, iniciar todos os programas, MySQL Server, e digite o seguinte comando. Então, esse trecho aqui, ó, ele está dentro do arquivo de script. Ó. Ele está lá no final, ó, mas deixa eu jogar aí para cima. Tudo bem. Então, esse trecho aqui, ó, é o código para criar a nossa base de dados. Então, observe só, ele tem o comando create, o create database, né? Lá usando o PostgreSQL é semelhante, né? Qual que é o nome da base de dados? Ó? Projeto Java. Aí ele seta, usando o comando use, o banco de dados, e nesse banco de dados setado,
ele cria uma tabela chamada cliente, onde ele tem o autoincremento, né? Cada novo registro de cliente, ele vai se autoincrementando esse identificador, que é o ID, e para cada cliente novo que for inserido, ele tem os seguintes campos, ó, o campo nome, o campo CPF, o campo e-mail, o campo telefone, e tem a chave primária com o ID para fazer essa consulta. Então, naquele passo a passo, você teria que ter o quê? Instalado o Workbench. E é importante, que nem eu mostrei na aula, se não me engano, retrasada, eu não coloquei senha na hora da instalação do meu administrador, que se chama root. Então, bastou eu clicar lá no root e ele entrou direto. Quando eu fazer a conexão com a base de dados, eu preciso passar o usuário e senha. No caso, como eu não tenho senha, eu vou passar nada, né? Eu vou deixar em branco. E vai ser possível conectar na base de dados. Então, aqui eu tenho a base de dados, ó, projeto Java e aqui o projeto Java 2, né? É a mesma base de dados. Então, nesse projeto Java 2, ó, eu já fiz aqui vários cadastros, ó. Esse ID, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o nome, o CPF, o e-mail, o telefone, ó. Nome, CPF, e-mail, telefone. Então, para você executar aquele código, quando você abrir o teu NetBeans, lembrando que você tem que vir aqui em server e iniciar ele, né? Dar um start para que ele inicialize. Ó. Por exemplo, quando você abre isso daqui, ele vai estar stopped, ele vai estar parado. Então, o meu está running, ó, precisa estar rodando para funcionar, né? Então, você vai ter que vir aqui, ó, em server e startar ele. Aí ele vai iniciar. Uma vez startado, bem aqui no canto, ó, tem esse ícone chamado Crie um novo SQL tabela para execução de queries. Clicando aqui, ele vai abrir uma janela para você inserir o SQL. Ó. Se eu clicar aqui, ele vai inserir outra. Ó. Então, aqui dentro desse arquivo SQL, você vai vir no script, vai copiar e vai colar aqui. Ó. Aí, aqui, como vocês podem ver, eu já tenho uma base de dados ó, chamado projeto Java. Então, vai dar BO, tem que colocar um nome que não tenha. Por exemplo, projeto Java 3. Aí nós temos esse raio. Ó. Aqui diz assim, execute né, o teu SQL que você inseriu. Então, ao executar, ele vai dizer aqui, ó, todo as linhas né, que foram executadas e ele vai criar para você a base de dados para que você já tenha para utilizar com o sistema. Aí, depois vamos ver aqui, ó. Depois, ó, abriu o NetBeans e abriu um novo projeto, isso daí vocês já sabem como é que faz. Escolhe, né, o projeto Java, né, aplicação Java. Depois dá o nome para ele, ó, minha aplicação. Aqui, ó. Lá vai ter a opção de criar como classe principal. Então ele vai criar logo com o método main, né? Mas você pode desmarcar que você vai criar isso posteriormente. Então deixa desmarcado, finaliza. E aí chega a etapa de se criar esses pacotes. Então dentro do padrão MVC a gente precisa organizar o nosso projeto. Então é criado esses pacotes, ó. Clicando em novo, tem a opção de pacote Java. Então, aqui no meu NetBeans, ó,
tá aqui a minha aplicação. E se eu clicar aqui dentro, ó, tem New Java Package, ó, que é o pacote Java. Então, você vai clicar, né, em novo pacote Java, New Java Package, e você vai dar um nome para esse pacote de Factory. Então, esse é o primeiro pacote. Aí, depois, você vai repetir esse processo para criar outros pacotes. Então, além do Factory, vai ter o pacote modelo, o pacote DAO e o pacote GUI. Então, cada um desse pacote, dentro do nosso padrão de projeto MVC, vai ter uma função específica. E é interessante que as nossas classes, com essas funções específicas, vão ficar separadinhas dentro do nosso projeto. Então, aqui, ó, vocês podem notar que eu tenho o pacote DAO, o pacote Factory, o pacote GUI e o pacote modelo, todos separados. Deixa eu fechar aqui, ó. Eles estão aí, ó, dentro dos pacotes de fontes. Então, os pacotes, eles nada mais são do que uma pastinha, né, que está lá dentro da nossa aplicação no Java. E tudo que está dentro do nosso projeto, eles se enxergam, né, para que uma classe converse com a outra. E aqui nós temos esses 4 pacotes que serão criados. E aí, dentro de cada pacote, vai ser criado algumas classes. Então, olha só. No pacote Factory, que significa fábrica, é onde vai ser criado a nossa fábrica de conexão. Então, Factory será o nome do pacote e Connection Factory o nome da classe que fará a interface com o driver JDBC. Então, na nossa penúltima aula, a gente considerou uma apresentação falando sobre o JDBC. Então, essa classe Connection Factory, ela vai fazer a interface com esse nosso drive de conexão para qualquer banco de dados que nós desejarmos. Então, por isso o nome fábrica, pois JDBC permite a conexão com qualquer banco, MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, entre outros. E para isso, basta alterar uma única linha, a linha onde nós temos o Get Connection. Então, para o Postgres, né, alterando essa linha do Get Connection, a gente também consegue fazer a conexão. Então, aqui está o passo a passo, mas lá dentro do pacote você vai criar uma nova classe. E para essa classe, você vai dar o nome de Connection Factory. Ó. Então, aqui no projeto, ó, dentro do Factory, eu tenho essa classe, ó, Connection Factory. Então, eu vim aqui, criei nova classe Java e dei um nome para ela de Connection Factory. Depois que você criou essa classe, depois que você criou, então, o script, né? Vamos ver aqui, ó. Já vimos o script da nossa base de dados. E aqui eu tenho o script, ó, da nossa classe, ó, Connection Factory, tá vendo? Já é o posterior ao que cria a nossa tabela, a nossa base de dados. Deixa eu aumentar. Então, você vai pegar essas linhas que está entre esses cerquilhas aqui, ó. Vai copiar ela e vai jogar para cá, para dentro da classe Connection Factory. Ó, então, aqui tá aquele comando. Olha o Get Connection aqui, ó. Aqui nesse Get Connection, olha só, ele está conectando com a base de dados projeto Java 2. E como eu não tenho senha,
lá no meu no meu SGDB, eu deixei aqui, ó, sem a senha. Mas se eu tivesse senha, que é o interessante em sistemas comerciais, aí eu teria que inserir aqui a senha. Então, aqui no caso é MySQL, né? Se você tivesse com outro banco de dados, essa linha seria alterada. Então, você ia colocar aqui o PostgRE para fazer a conexão. Se caso você usasse, né, o PostgRE. Então, aquele trecho está aqui, da nossa classe Connection Factory. Aí, Ctrl S salva lá no NetBeans. Não se esqueça de salvar alterações. Altere o seu nome de usuário e sua senha. Então, assim, lá na instalação do Workbench ou outro que você utilizar, é importante aqui, ó, tá vendo? Tem aqui o nome do usuário e senha. No caso, quando eu instalei, eu só deixei o, o usuário master. Então, o usuário master é o root. Mas eu poderia criar outros usuários? Eu poderia criar outros usuários. E eu poderia dar senhas para eles? Poderia também. Então, aqui, se você usar o root, né, vai ser root, que eu estou usando o usuário master. Mas se você criar outros usuários com privilégios semelhantes ao do root, então você também vai ter que colocar o nome desse usuário aqui e colocar a senha caso você coloque. E daí nós temos uma outra classe que vai testar essa conexão. Então, a nome da classe, ela vai se chamar testa conexão. E o testa conexão, ele é o próximo dentro do script, ó. Então você vai vir aqui, vai copiar, ó, esse trecho, né? Vai vir aqui no testa conexão. E vai colar aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Serviço, database. Já faz. Deixa eu ver se tem aqui esse. Ó, tá aqui, ó. Projeto Java 2, ó. Então eu acho que vai rodar. Deixa eu ver aqui, connect. Ó, tá vendo? Usuário root, eu não tenho senha. Ok. Opa, olha só. Projeto Java 2 já apareceu aqui, tá vendo? Então, o que eu tenho aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu tenho lá no, no, no Workbench. Eu tenho as mesmas coisas, ó. Tá vendo? Tá. Então, para você vir criar essa conexão, você vem aqui, ó, tem projetos, tem service. Aqui em service, você clica no botão direito, nova conexão. Você tem que colocar o driver, né? No caso não é o PostgRE, é o MySQL. Ele já está lá, linkado, você vai em Next. Aí, você coloca aqui, ó, o usuário, no meu exemplo é root, né? E aqui você coloca o caminho, que é aquele caminho que nós vimos agora há pouco. Deixa eu ver se eu consigo ver esse caminho aqui. Peraí. Cancela. Volta. O caminho é esse daqui, ó. Então eu vou copiar isso daqui. E eu vou voltar lá. Service. New conexão. MySQL. Você vai dar next. Aqui vai colocar o nome do usuário. E agora, olha só. JDBC tá aqui, ó. E termina com o nome da base de dados, tá vendo?
O nome da base de dados aqui, ó, projeto Java 2. A porta está rodando no localhost. Deixa eu só apagar isso daqui que eu acho que já vai dar certo. Deixa eu ir lá nos 2 pontos. Apaga. Tira esse cara aqui. Aí tem aqui, ó, testa a conexão. Olha só, conexão sucede. Então tá ok, tá conectando. Mas assim, eu já tenho, né, a base de dados registrada, então não preciso fazer esse registro novamente. Então, voltando aqui para o projeto, executando esse testa conexão, ele tem que me dizer que a conexão tá ok. Então, ele tem que imprimir aqui, ó, conexão aberta. Ó. Então, esse testa conexão, a gente roda ele. Ó, conexão aberta. Então, tá ok. Beleza. Então, continuando, para fazer o rodar, né, a gente pode usar o Shift, um atalho, né, que é executar, Shift F6, para verificar, então, se a conexão está ok. A gente viu lá que está. Se der um problema, aí é a questão de você adicionar quem? Adicionar o conector ou drive JDBC. E no meu caso, eu já adicionei, então não deu problema. Mas no caso de vocês, provavelmente você vai ter que adicionar. E para você adicionar, então você vai ter que clicar com o botão direito, adicionar jar na pasta. Aqui no meu caso, eu já adicionei, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha só, aqui eu tenho, ó, Factory, modelo, e eu tenho uma pasta que chama bibliotecas, ó, que são as nossas libraries, né? E se eu clicar aqui com o botão direito, ó, vai ter a possibilidade de adicionar jar. Então, quando eu clicar em adicionar jar, eu tenho que setar o arquivo que vocês vão receber lá na sala do Google Classroom. Então, se eu mandar adicionar, eu tenho inúmeros arquivos, né, que eu posso aqui adicionar, mas eu tenho que ir lá onde eu baixei, dados, professor, IFPR, PSI, linguagem de programação 2, aula 14. Olha só, então, aonde eu baixei, né, que é o arquivo que eu também vou enviar para vocês, vai ter esse MySQL conector. Você clica e manda abrir. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele ali. Então, ele está aqui, ó. Por isso que vai funcionar. Se você quiser adicionar antes, né, de fazer de executar esse arquivo teste conexão, aí já não vai dar o errinho. E muito bem. Então, ó, se ele der conexão aberta, vai funcionar, né? É a primeira checagem que ele faz. A porta, ó, 3307, pode ser outras portas. Por exemplo, se você tem outras aplicações rodando aí, né, no seu computador, então ele não pega a porta padrão. Então talvez você tenha que mudar essa porta. Aqui está na 3307. Qual que eu estou usando? Então, deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver qual que eu estou usando aqui. Projeto Java 2.
Ó, 3306 aqui, ó. Informações, ó. Localhost 3306. Muito bem. Então, pode ser que você esteja utilizando uma outra. Se você tiver outros projetos, né, rodando aí no teu computador, talvez não seja 3306, que é a porta padrão do localhost. Tá. No passo 4, a gente tem o package chamado módulo. E dentro desse package, a gente vai criar uma classe chamada cliente. Então, tem aqui, ó, o pacote modelo. Você vai clicar, vai criar uma nova classe e vai dar o nome de cliente. Aí, temos aqui a entidade e as características dessa entidade, que são os atributos. Olha só que interessante. Esses atributos aqui, eles pertencem a quem? Eles pertencem à classe entidade chamada cliente. E lá na minha base de dados, eu tenho o quê? Uma tabela que se chama cliente. E para cada atributo aqui, ó, eu tenho um campo na minha tabela cliente. ID, nome, CPF, e-mail e telefone. Então, essa classe aqui, que está dentro do pacote modelo, ela é uma classe entidade. Então, o que é uma entidade? Uma entidade, ela guarda as características de algo. Então, por isso que nós damos o nome para ela de classe entidade. Ela guarda as características da entidade cliente. E aí, o que ela tem? Ela tem os getters e os setters apenas. Olha aí, ó. Tá. Ô, professor, Diga. então, mesmo o atributo não sendo privado, precisa dos getters e setters? Que ele eu vi, não tinha. Isso, sempre modificador. tem que pôr. Mesmo sendo privado, tem que pôr. Aí, tem aqui o trecho do código, que também está aqui no script, ó. Vocês podem copiar essa parte aqui e jogar lá. Próximo passo, 5. Dentro do pacote DAO agora. DAO ele é uma palavra que tem um significado para nós. DAO. Deixa eu só lembrar aqui. Não sei se está ali escrito. Tem a ver com o banco de dados. Espera aí. Ó, DAO. Objeto de acesso a dados, tá vendo? É um Data Access Object. Então, por isso que nós damos o nome, então, de DAO para o pacote. E dentro desse pacote, a gente vai criar uma classe, que é a classe do cliente, só que agora é cliente DAO. Então, a nossa classe entidade, ela vai conversar com os campos da nossa base de dados. Então, para isso, eu estou criando uma outra classe que agora se chama cliente DAO. Então, nesse pacote, ó, ficam as classes que são responsáveis pelo CRUD. Então, o que é o CRUD? Ele é uma abreviação de Create, de Retrieve, Update e Delete. Ó, criar, consultar, alterar, deletar. Então, dentro do nosso padrão de projeto MVC, dentro do nosso pacote DAO, é onde nós colocamos as classes que fazem o nosso CRUD. Pode ser uma única classe, onde você tem implementado o método de criar, o método de consultar, o método de alterar e o método de deletar. Então, ó,
isto é, dados de persistência no banco. Mas no nosso caso, ó, não criamos mais uma tabela na base de dados, consequentemente, nenhum relacionamento. Além disso, nesse exemplo, criaremos o cadastro de cliente, isto é, vamos usar o create do CRUD. Então, em create, criaremos o método adiciona. Passaremos o próprio objeto cliente como parâmetro da função. Então, como nós vimos, né, nós podemos passar parâmetros, e esse parâmetro, ele cada atributo, ele tem um tipo. Mas em Java, orientação objeto, a gente pode passar o próprio objeto ou a referência dentro de um parâmetro, onde ele vai receber um conjunto de elementos, ao invés de receber cada atributo separadamente. Então, nós criamos lá um objeto add dentro de uma arraylist, e ele gravava cada um dos campos lá, né? Adicionava cada uma das entradas dentro desse array. E esse array, ele era o objeto, que é passado também como parâmetro. Então, o método adiciona, olha só, ele é o objeto cliente que pertence a cliente. Então, se fosse parâmetro do tipo primitivo, né, você ia passar o quê? O nome. Qual que era o tipo? O tipo era string. Mas aqui no caso nós estamos passando o objeto cliente e ele é do tipo da classe. Então, o método se chama adiciona para isso. Cliente com letra maiúscula representa a classe e com letra minúscula representa o objeto. Como só vamos representar o método adiciona, não há necessidade de inserir a variável ID, pois a mesma é autoincremento, ou seja, no momento da inserção, este campo será preenchido automaticamente na tabela de usuário do banco de dados. Se usássemos o método altera ou o método remove, aí sim precisaríamos declarar a variável ID. Na classe cliente do pacote modelo, criamos o ID, pois o modelo do negócio precisa abranger o todo, além até mesmo para futuras consultas. Aí temos aqui a classe cliente DAO, que está logo na sequência. Aqui, ó. Você vai copiar todo esse trecho também. Aí vai lá, cria a classe cliente DAO e cola dentro dela. DAO. Cliente DAO. Tá aqui, ó. Então, lá naquele slide, né, sobre o JDBC, tem lá alguns importes, né, a explicação, né, desses importes. Então, por exemplo, a gente está usando SQL aqui, ó. Então, ele está importando os comandos do SQL, ó. Também nós vimos lá o prepared statement, né? Então, também está importando. Deixa eu pôr meu computador para carregar aqui. Peraí. Pronto. Olha só, esse aqui é um comando SQL, né? Insert para a tabela cliente, insira, né? Dentro da tabela cliente. Aí lá nos campos, ó, nome, CPF, e-mail e telefone. E os valores, vai pegar os valores que foram digitados, por isso que eu coloquei o ponto de interrogação. Aí tem o set, lembra do set lá? Set, né? E temos um objeto, ó, que aqui é o STMT. Então, lá no slide ele fala, né, sobre esse prepared statement, né? E esse objeto, ele pega da tabela cliente, ó, ele pega o atributo, ó, e ele vai enviar para a base de dados. E ele vai executar e depois vai fechar. E se eu não me engano, tem umas etapas, né? Se eu não me engano, 7 passos, né? E um desses passos é o execute, né? E o close. Então, aqui vai fazer essa gravação do que for digitado.
E vamos ver aqui. Ah, tá. Então agora é a parte da interface gráfica, ó, que é essa parte aqui, ó. E a interface gráfica, ó, ela está dentro do pacote que se chama GUI, ó. E GUI para nós também tem um significado. Interface User Graphic. Então é a interface gráfica do usuário. Então, assim, é bem simplesinha, tá vendo? Mas aqui a gente pode ajustar, né, aumentar, colocar outras coisas também, para que ela fique de acordo com a necessidade nossa. Tem os botões aqui, ó, cadastrar, botão impar, ó. Tem os labels, que são rótulos no português, que trazem apenas o nome. E tem os campos de entrada, ó, para cada um desses nomes. Nome, CPF, e-mail e telefone. E qual que é esse componente aqui? Ah, então assim, ó, quando você cria esse componente, automaticamente ele vai trazer essa paleta que está aí do lado direito para nós, com todos os componentes disponíveis para que nós possamos inseri-los. Então aqui, ó, qual que é o nome desse componente? É o JFrame, ou JFrame aqui, ó. Então, vindo aqui, ó, com o botão direito em cima do nosso pacote GUI, ó, New, tem a opção JFrame Form, tá vendo? Clicando aqui, aí você vai dar o nome para ele. E o nome é cliente GUI, ó. Então, na sequência aqui, ó, é dado o nome cliente GUI para esse JFrame, manda finalizar. Como é que a gente coloca esses componentes? Lá na aula passada, né, foi no slide apresentado como se cria sem o auxílio dessa paleta de componentes, né? Mas hoje, nesse exemplo, a gente pode clicar, arrastar e soltar. Então a gente consegue inserir dentro do formulário esses componentes. Então eu vou fazer uma apanhada aqui, depois eu mostro lá na paleta para nós. Aqui, ó. À direita, na paleta componentes, em controle swing, clique em rótulo e arraste para dentro do JFrame. Escreva cadastro cliente. Com o botão direito do mouse em cima do rótulo, clique em propriedades e em fonte, escolha o tamanho 18 e OK. Então aqui, ó, em swing container, nós temos o rótulo. Vamos ver aqui se é esse cadastro de clientes. Cadastro de clientes. Botão direito, properties. Aí você pode ajustar o tamanho. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó, tamanho 18. E o rótulo, ele é um label. Deixa eu pegar aqui ele para vocês. Ó, aqui eu tenho, ó, tá vendo, ó? Ó, é um rótulo, né? E aqui eu posso editar ele, ó. Ó, isso aqui é um rótulo. Então ele ficou com o tamanho 18. Deixa eu tirar esse outro aqui. Então o rótulo, ele é label. Deixa eu dar um resquício. Tá, então esse daqui é o primeiro, né? Com o nome cadastro de cliente, depois. Agora na paleta componentes, em container swing, escolha painel, e arraste para dentro do JFrame. Clique com o botão direito do mouse, escolha propriedades.
Então, o que eu quero que vocês observem agora? Aqui dentro eu tenho um painel e aqui fora eu tenho o JFrame. Então, nós temos aqui, ó. Quando eu cliquei aqui, note que eu tenho os labels e eu tenho os campos de entradas. E aqui dentro eu tenho cadastrar ou limpar, tá vendo? Porém, esse botão de sair, ele está fora desse componente de painel. Tá vendo aqui que está escrito JPanel, e as propriedades dele? Então, aqui nós temos o painel. Então, quando a gente criar o evento para cadastrar e limpar, a gente vai se referenciar a esse painel. Diferente do botão sair, que ele está dentro do quê? Da aplicação geral, né? Que então vai sair do quê? Da aplicação. Então, por isso que ele está dentro do JFrame, ele está mais externamente, esse botão sair aqui. Então, tem que colocar o painel, então, que é esse quadrado aqui, ó, e depois, na seguida, a gente vai colocar esses componentes que estão dentro do painel. Então, aqui, voltando, o painel, e daí, dentro do painel, cadastrar novo cliente. Então, foi puxado um novo label, ó, e aqui, dentro desse novo label que está dentro do painel, cadastrar novo cliente. Aqui dentro do painel, para vocês colocar cadastrar novo cliente, ó, quando você puxar o painel para cá, ele vai aparecer aqui, ó, o name accessible. Aqui dentro você coloca, ó, cadastrar novo cliente, ó. Ou clicando com o botão direito, vamos ver aqui em propriedades. Ó, também dá para fazer por aqui também, ó. Editar isso aqui. Tá. E dentro, então, desse painel, aí tem 4 rótulos, ó. Nome, CPF, e-mail, telefone. E para cada um desses, você vai arrastar 4 campos de texto. Então, aqui dentro do painel, você vai clicar nos labels, ó, que é esse daqui, arrasta 1, 2, 3, 4. Edita, coloca o nome, CPF, e-mail e telefone para eles. E para cada um deles, você vai puxar um text field, ó, que é um campo. Ó, esse daqui é igual a esse, só que você... não era para mim abrir aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu tirar esse cara aqui. Aí. Quando você clica 2 vezes, ele vai para a área do código. Só que como você está arrastando e soltando, ele está criando de forma automática para você tudo que você precisa aqui dentro. E se você clicar 2 vezes, tu vai logo direto lá para onde está o código que gerou o componente. Então, para você manipular alguma coisa desse componente, clicando 2 vezes já vai direto na linha de código. Então, facilita para encontrar lá o trecho do componente onde está a linha de código que gerou ele. E depois disso, ó, você vai puxar 2 botões. Então, nós temos o JButton também, aqui na nossa paleta, ó, de componentes. Button, tu vai puxar 2 botões para dentro do painel. Aí vai dar o nome para um de cadastrar e de limpar. Se você não der nome nenhum, ele vai trazendo, ó, por padrão, ele traz assim, JButton 1, JButton 2, JButton 3. Adicionei 4, ele deu como nome 4. Mas é bom sempre você colocar uma especificação para nomes de botões, né, chamado, por exemplo, BTN, você sabe que é botão, BTN cadastrar.
BTN limpar, BTN sair, né? Então, é uma padronização interessante para você nomear os botões. E aí, olha só, esse ponto é importante. Ó. Enquanto você tem esses dois botões, né, dentro do painel, fora do painel, você vai colocar o botão sair. Ó. Então, você vai arrastar mais um JButton, no caso é o JButton 3, você vai trocar o nome para sair. E aí, Alt F6, ele vai mostrar a tela. Aqui no caso, deixa eu ver aqui, Alt F6. Olha só. Então, aqui é ela já rodando. Ó. Tá. Então, até agora, tudo isso daqui ó, foi só para clicar, arrastar e criar a tela. E aí, foi criado. Agora chegou o momento de, no passo 7, né, de criar esse evento, o evento sair. Então tem que mudar o trecho do código para esse componente, que é o botão sair. Olha só, clicando duas vezes para criar o evento no botão sair, na aba do código-fonte, referente ao JButton 3, que é o botão sair, você vai colocar System Exit 0. Então, o que esse comando faz? Ó? Ele fecha a janela de execução. Então, aqui, ó, deixa eu ver se está no script. Ó, está no script, tá vendo? System Exit 0. Então, você vai clicar duas vezes aqui no botão e ele vai aqui para o JButton. Nesse trecho, você vai inserir System Exit 0. E o que é todos esses parâmetros, né, que estão aqui dentro do nosso método JButton 3 Action Perform? Então, faz parte do próprio swing, né? Ele gera automático para nós e a gente agora está se preocupando em criar o evento. Então, ao clicar no botão, que é uma ação, ele vai sair do programa. E o evento limpar? Ó, duplo clique no botão limpar. Então, no método JButton Action Performance, a gente vai inserir esse código aqui. Então, o que ele faz? Ele limpa os campos. O JTextField, que é o campo do nome, ó, ele vai limpar, vai tirar o que tiver lá dentro. No TextField 2, ele vai limpar também, passando o quê? Nada, né, para o campo. Porque está, entre aspas, duplas aqui, não sendo passado nada. Então, ele vai simplesmente fazer isso. Então, aqui, ó, deixa eu voltar para cá, ó. Se clicar aqui em limpar, ó, duas vezes, opa, ó, ele foi para cá, ó, que é aquele trecho ali. E o trecho está aqui, ó. Então, agora tem uns outros campos aqui que são mais complicadinhos, né? Que realmente o cadastrar. Então, vamos ver o passo 9, que é o evento cadastral. Precisamos criar o principal evento, que é literalmente cadastrar o cliente. Para isso, vamos clicar duas vezes no campo cadastrar, na aba do código, JButton Action Perform, inseriu esse trecho do código. Então, é todo esse trecho aqui, ó. Vai daqui até aqui, ó. E o que está fazendo esse trecho? Ó? Ele está criando um objeto, cliente,
que vai acessar a classe cliente. Esse objeto, está no plural, né, clientes? Esse objeto clientes, ó, ele vai pegar o nome, e o nome está onde? Está dentro do campo JTextField1, e ele vai pegar como? Através do método getText. E assim ele faz para cada um dos campos. Então, ó, instanciando a classe cliente do pacote modelo e criando os objetos, o objeto clientes. Fazendo a validação. Aqui ele verifica, na hora de cadastrar, né? Se tem algum campo que está em branco, então os campos são obrigatórios. Se tiver em branco, né? E qual que é o método que nós usamos para verificar se o campo está em branco? IsEmpty, ó. Então ele verifica, ó, se o campo JTextField1, se o conteúdo desse campo ele está vazio. Ou se o campo TextField2, se o conteúdo desse campo ele está vazio. Ou se o campo JTextField3 também está vazio, ou então o campo JTextField4 se ele está vazio. Se retornar verdade para um desses campos, então ele vai dizer que os campos não podem estar vazios. Aí é a nossa validação. Se passou na validação, se retorna falso nesse primeiro if, ele vai entrar no segundo if. Então, no segundo if que ele vai realizar o cadastro. E ele vai fazer o quê? Instanciando, olha lá o que nós aprendemos de computação orientada a objeto, né? Instanciando a classe DAO, cliente DAO, do pacote DAO, e criando o seu objeto DAO. Então, o objeto, para acessar a classe cliente DAO, se chama DAO. Ele chama o método adiciona, e ele passa o objeto clientes para essa nossa classe cliente DAO. E nos informa, né, que foi inserido com sucesso esse cadastro. Logo após, o que ele faz? Ele deixa o campo em branco novamente, para você fazer um novo cadastro, né? Porque imagine você ter que apagar tudo que você digitou para inserir um novo cliente. Não faz sentido. Então, no final do programa, ele deixa os campos em branco, para que possa ser inserido um novo cliente. Então, o trecho do código está aqui, ó, esse trecho todinho. E se eu clicar lá em cadastrar, ó, vamos aqui em Designer, agora no botão cadastrar. Olha aqui, ó. Dentro do botão, ó, JButton 1, a gente tem esse evento aqui, ó. Ó, criado o objeto, né? Esse objeto ele passa os atributos, ele faz a verificação dos campos, né? Estando vazios, ó. Aí ele diz que está ok, que se tiver ok, ele já vai fazer a gravação, cria o objeto DAO. Esse objeto clientes, ele passa como parâmetro aqui para o nosso método adiciona, que está lá dentro de cliente DAO. Cliente DAO tem o método adiciona, tá vendo aqui, ó? Ó. Volta aqui. Se tiver tudo ok, ele diz que o objeto foi inserido com sucesso, e depois o que ele faz? Ele pega cada um desses campos e apaga. Então, esse daqui é o passo 9. Tá. O NetBeans, né, a gente sabe que ele importa, né, para nós, os pacotes. Quando a gente cria o objeto, ele faz isso para nós de forma automática. O que é importar os pacotes? É aqui dentro do... Deixa eu subir aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, import
no pacote modelo a classe cliente. Importe no pacote DAO a classe cliente DAO. Então, sempre quando a gente cria um objeto para usar alguma outra classe que está dentro do outro pacote, ele insere isso daqui para nós de forma automática. Mas pode ser que apareça, né, o asterisco lá embaixo para você, daí você manda importar. Então, você não está importando uma classe que pertence ao pacote Java, você está importando aqui uma classe que pertence ao teu projeto, que você mesmo criou. Né? Já aqui esse JOption Pane, né, ele pertence ao pacote JavaX, que é o nosso, onde nós temos nossos componentes gráficos para criar a tela. E isso foi feito tudo de forma automática, né? Quando eu fui arrastando cada um dos itens, ele foi gerando código para mim de forma automática da tela gráfica. E essa nossa classe que a gente criou, chamada cliente guia, ela herda, é uma herança ao extends, da onde? Do JFrame. Então tem um padrão já, né, dos componentes que a gente está utilizando. Tá. Voltando para o designer, vamos aqui. Então, assim, se for necessário, né, se não importar automático, aí você coloca lá, import, o nome do pacote, está dentro do projeto, e o nome da classe, aí vai importar para você. Coloque estas linhas no início, tá. Isso se der problema, né? Se não importar automático, mas se importar, boa. Então, temos aqui, ó, as linhas, ó, precisar copiar, tá aqui. E o passo 10. O passo 10 é a consulta através da consola. Então, indo lá na console, tem esse comando aqui, ó. Esse comando não tá ali no script, deixa eu jogar para cá. Ó, e use projeto Java, no meu caso é 2, né? Então você vai copiar aqui, vai lá no teu gerenciador aqui, ó, eu tenho esse código aqui, ó. Executa ele, aí aparece todos os que você cadastrar. Deixa eu ver se eu consigo aqui cadastrar um novo. Tiago 5 Tiago gmail.com telefone. Ó, aquela mensagem de John Payne, né? Ele cria essa mensagem, ó, cliente Tiago inserido com sucesso. Ok. Aí ele limpa, ó, tá vendo? Se eu digitar qualquer coisa aqui, eu posso mandar limpar, ó. E será que apareceu o Thiago? Então eu vou rodar de novo. Ó, é o ID 7, ó, Thiago, apareceu. Então tá gravando no banco de dados. E aqui saiu, o botão sair tá funcionando? Então, a gente precisa, depois que a gente cria, né, um programa, a gente tem que testar as funcionalidades. Então, nós temos a funcionalidade de cadastrar, limpar e sair, que são os eventos. As funcionalidades são os eventos. Então, tem que testar também o sair. Fechou. Então, beleza, está funcionando. Então, essa é a nossa última atividade de linguagem de programação 2, e depois, na semana que vem, a gente vai ter a prova.